Considerando os eleitores evangélicos, o Bolsonaro agora aparece na frente de Lula no apoio. O presidente tem 46% das intenções de voto contra 43% de Lula. Na verdade, inverteu, era o contrário disso. Lembrando que a margem de erro, considerando apenas esse recorte dos evangélicos, é de 4 pontos percentuais. Né? Então há essa, de repente, empatado. Tecnicamente, no último levantamento, Lula tinha 46, Bolsonaro 44 entre os evangélicos. E agora Bolsonaro passou Lula nos evangélicos. Então, o aceno aos evangélicos segue e dando resultado. E você deve considerar o aspecto, você tem toda a razão, o presidente ainda outro dia, há 2 semanas, se reuniu lá os pastores no Palácio da Alvorada e disse que conduziria o país na direção que eles, pastores, quisessem. Na prática, o presidente subordinou os destinos do país à vontade dos pastores evangélicos. Esse, evidentemente, tem um peso nesse universo de eleitores. Agora, é preciso considerar que os evangélicos, alguns deles, talvez a maioria deles, está inserida nesse contexto aqui dos 53% de eleitores que estão nesse universo dos que recebem até 2 salários mínimos. E eles também estão sujeitos a essas benesses fiscais e redução de dívida, esses estímulos populistas que o presidente realiza. Então, eles não estão alheios a esse tipo de estímulo, estão inseridos aqui nesse universo dos eleitores mais com uma renda menor e que respondem pela maioria do eleitorado. É esse pedaço do eleitorado que vai decidir a eleição. Esses 53% que recebem até 2 salários mínimos, é ali que vai ser decidida a eleição. Então, eles também não estão alheios ao tipo de estímulo que o presidente está oferecendo. É interessante, só para a gente finalizar, o tempo está correndo, mas é tão interessante analisar a quantidade de dados que vem no Datafolha, né? Coloca aqui para mim, rapidinho, só para eu trazer esse número, para quem não acompanhou também. Esse também é um dado muito importante. Quem não votaria de jeito nenhum, né, no Bolsonaro? 55%. Esse número que é o que o presidente Bolsonaro tem que olhar neste momento, né, Josias? 55% não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro, 37% não votaria de jeito nenhum em Lula, 30% não votaria de jeito nenhum em Dória, 26% Sérgio Moro, 23% Ciro Gomes e 14% Eduardo Leite. Aí vai caindo, 12% Simone Tebet, Vera Lúcia e tudo mais. Mas é o dado da rejeição, que é um dado importante também do Datafolha, né, Josias? Muito importante essa rejeição. A pergunta que é feita ao entrevistado é: em que candidato você jamais votaria? Em nenhuma hipótese. Então, é muito relevante que 55% do eleitorado ainda diga que não votaria de jeito nenhum no Bolsonaro, 37% digam a mesma coisa em relação ao Lula. No primeiro turno, esse indicador não é tão relevante, porque ele se dilui no contexto geral. Agora, num embate de segundo turno, quando há apenas 2 candidatos e um se contrapõe ao outro, aí sim, esse indicador é muito relevante. E um presidente com 55% de rejeição dificilmente se reelege. Presidentes que se reelegeram no passado não tinham esse nível de rejeição. Então, o Bolsonaro precisa atentar para esse detalhe, e é por isso que digo que ele não hesitará em exacerbar no seu populismo para reduzir precisamente esse indicador. E ele hoje está submetido a um tratamento de choque de profissionais da política. O Bolsonaro sempre se elegeu, teve mandatos ali de deputados, ele não é alheio às mumunhas da política, mas ele vinha cometendo muitos erros, sobretudo erros de discurso. O discurso dele estava muito desconectado de alguém que queria se reeleger. O Centrão enquadrou o Bolsonaro nesse sentido do discurso, né? Domesticou o discurso do presidente. Agora, a qualquer momento, ele pode sair de controle, né? Hoje, ele parou de falar de vacina, ele parou de, enfim, cometer as atrocidades que cometia até bem pouco.